Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Mateus, no capítulo 18. A leitura será do verso 1 até o verso de número 9. Um texto bastante conhecido de todos nós. Mateus, no capítulo 18, leitura do verso 1 até o verso de número 9. Inicialmente eu vou ler o texto e depois, oportunamente, os irmãos participarão também com outras leituras que serão sugeridas. Mateus 18, aqueles que nos acompanham em casa, Mateus 18, verso 1 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e assim disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, assim é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Até aí. Vamos mais uma vez orar? Eu vou pedir a nossa irmã Isabel Bronzatti nos dirija nesta oração, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, fé e humildade, para que, se porventura Deus falar ao nosso coração, a gente entenda que a palavra é para nós e não para o outro que não veio ou que não está aqui, né? O que a gente muitas vezes acha, ou que palavra, se fulano tivesse aqui, né? Não, a palavra é para quem está aqui, né? É o que Deus assim nos coloca, e para aqueles que virem a nos acompanhar também de casa. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, reunidos com os irmãos, para te agradecer, para te louvar, para agradecer tudo mundo. Senhor, obrigada por esta semana que passou, Senhor, por tudo que foi feito, tudo que fizemos, Senhor. Eu estou grata a ti por tudo, Senhor. Pai Santo, Pai amado, agora, Senhor, te peço por essa semana que se inicia, que o Senhor continue conosco, nos guardando, nos protegendo, nos dando livramento. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que se faz presente aqui nesta manhã, que o Senhor esteja, Senhor, dando as tuas bênçãos sobre essas vidas, sobre os seus lares, aqui representados. E por aqueles que não puderam estar, que o Senhor esteja da mesma forma, derramando as tuas bênçãos sobre eles. Amém. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja colocando com a mão de cura, Senhor. Por misericórdia, te peço todas essas bênçãos, Senhor. Também te peço agora, Senhor, que vamos ouvir mais da tua palavra, através do pastor, que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida do pastor, que ele possa nos trazer uma mensagem, Senhor, de acordo com a tua santa e bendita vontade, de acordo com as nossas necessidades. Abra os nossos entendimentos, para que tudo que ouvirmos aqui, Senhor, nós possamos entender e viver, Senhor, tudo que é teu. Fica conosco, Senhor, no decorrer
Nesse texto nós temos alguns personagens e temos também algumas causas centrais, né? Então vamos, por exemplo, destacar inicialmente aqui os personagens, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus e também crianças, né? Não apenas esse texto, mas num outro texto Jesus faz menção de forma bastante conhecida por nós sobre as crianças, né? A gente até hoje, depois de 2000 anos de história cristã, a gente até hoje tem dificuldade de colocar em prática o que diz Jesus, né? De forma enfática, né? As duas menções que a gente tem bastante conhecidas nos evangelhos sobre as crianças, uma é esta, quando ele diz: se a gente não se tornar como uma criança, a gente não herdará o reino de Deus. E a outra é com relação à liturgia, né? Ou seja, o adulto tem aquela mania de dizer que precisamos de respeito na presença de Deus e que a criança, por causa do barulho, de correr aqui e ali, a criança desrespeita ou, traz barulho, e Jesus desconstrói essa lógica. E eu vou mostrar para vocês aqui o quanto isso é importante a gente estar sempre refletindo, porque Jesus, olha, das tais é o reino de Deus, não as embaraceis, das tais é o reino de Deus. Então, apenas duas passagens, ou pelo menos dois temas que Jesus trabalhou sobre crianças, mas que são muito significativas, né? E esse então é o tema que a gente vai trabalhar aqui. Bom, o título da nossa reflexão é este: a ingenuidade como marca no reino de Deus. Sim, a ingenuidade. A ingenuidade é aquele tipo, de ausência de malícia para o mal, que o ser humano é habilidoso em desenvolver, né? E eu separei aqui algumas coisas para a gente pensar sobre a maldade da criança, né? Ou o que é feio na criança e o que é feio no adulto. Eu vou dizer algumas e depois você pode levantar a sua mão também e dizer o que é feio numa criança e o que é feio num adulto, né? Olha só, na criança geralmente é o dedo no nariz. Tira o dedo do nariz, menino, para com isso, isso é feio. Outra coisa, né? Se ela vai comer uma coisa na casa da visita e a coisa é ruim, o que ela faz? É ruim, não quero, mãe, não quero, vó, né? A gente mantém uma etiqueta, né? A gente fala, que delícia, né? Percebe como é adulto, né? A gente não põe o dedo no nariz, o adulto não põe o dedo no nariz, né? Mas põe o dedo em outro lugar, né? Você, você, percebe, né? O que é feio na criança, o que é feio no adulto? Um outro, aparentemente coisa feia na criança, inclusive eu já passei por, quem nunca passou por isso, né? A deselegância. Um dia a criança vê uma mulher, vou falar mulher porque é só mulher que engravida, com a barriga um pouco, uma confluência, né? Perguntar se está grávida, né? Aí o pai e a mãe ficam desesperados, meu Deus do céu, não pergunte isso, porque ela acostumou a ver, né, aquela confluência ou a circunferência do abdômen, e aí pergunta se está grávida, né? Então essas são as supostas feiuras da criança. Mas vocês têm alguma? Vocês, mãe, vó, que queira, o pai, vô, que queira lembrar uma feiura de criança, né? Querer pegar, não quer esperar, daí você fala que ele espera, mas ele está com aquela pressa, né? Passando aquela vergonha. E aí, né? Criança mostrar a língua, né? Está sendo honesta, né? Tá protestando sobre aquilo que está vendo, né? Que é uma outra de criança, e essa simultaneamente aparece a feiura da criança, mas denunciando a feiura do adulto. Eu tive uma ovelha que um dia contou um episódio, né? Que o pai e a mãe estavam em casa, um dia de calor como hoje, um dia de calor, e o quintal deles era um quintal longo, a casa construída no fundo, e o quintal longo do portão, assim, o portão estava lá, tipo aqui, né? Nós estamos aqui a pelo menos uns 20 metros do portão da nossa igreja, e a casa da família era assim. E aí naquele dia de calor, logo depois do almoço, sentaram na varanda ali, e conversando, e tinha uma criança perto, que mais tarde viria a ser minha ovelha, que contou essa história para mim, né?
E ela estava ali brincando ali na varanda com os pais ali, né? E de repente aparece um casal no portão, um casal conhecido. E o casal de cá, a família fazia: ih, mas de novo esse povo aqui, né? O que é dessa vez, né? A criança ouviu, saiu correndo e falou assim: ó, meu pai e minha mãe não querem que vocês venham aqui não. Não fala isso, menino, e tal, aquela história, né? Então denuncia a suposta feiura da criança, aliás, está mostrando a suposta feiura da criança, mas na verdade a feiura maior de quem? Do adulto, né? Então, voltando para o nosso tema e pensando na religiosidade, né? Será que a religião da criança, porque não tem compostura, porque ela corre, ela é autêntica, será que a religião da criança é mais feia do que a religião do adulto? Vamos pensar nisso? Por exemplo, né? Qual era o teor da discussão dos discípulos, portanto, dos grandes, dos adultos? Vamos voltar para o texto, tá? Olha só, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, portanto, gente que estava andando com Jesus, já sendo treinada, discipulada, gente adulta, perguntando para ele o quê? Senhor, quem vai ser o maior? De novo, gente, a tese, ou pelo menos a síndrome de Adão. Adulto tem mania de classificar adulto. Quem é mais importante, né? Quem é mais inteligente? Quem é mais crente? Quem é mais pecador? Quem vai receber galardão no céu, né? Não nos esqueçamos de que a serpente que vai lá e passa a rasteira e ela permite a isso, né? Adão e Eva permitiram isso, e pega onde? Pega pela vaidade. O que ofereceram para Adão e Eva? Se vocês desobedecerem, vocês serão como Deus. Vão ver o mal e vão ver o bem, né? Então percebe que nós, quando chegamos à fase adulta, nós temos as nossas feiuras, e pior, são feiuras conhecidas. A nossa consciência mostra para nós que aquela atitude é uma atitude feia, né? A gente omite, a gente esconde, a gente finge, tudo em nome do quê? Né? Por exemplo, em nome da etiqueta ou da aparência, né? Paulo, com medo disso, disse: importa me agradar a Deus, o meu compromisso é com Deus. E por quê? Porque Deus, por meio do seu Espírito, toca exatamente na nossa consciência. A criança, olha o tema da nossa reflexão, a ingenuidade, como marca no reino de Deus. A criança tem ingenuidade. O que é ingenuidade aqui? Vamos pensar. Ela ainda não desenvolveu a malícia que a gente tem de, pensando uma coisa, falar outra, vendo uma coisa, falar outra, tendo de ser autêntico e honesto, a gente dora a pílula, né? A gente fala assim, a gente suaviza, e com a religião não é diferente, né? A gente muitas vezes querendo fingir humildade. Vixe, o que já vi de crente na história, né? Certa vez, quando assumi uma igreja, a pessoa chegou e falou para o pastor, né? Tomara que o senhor mude aqui as coisas erradas que tem nessa igreja. Eu pensei, vixe, né? A começar por ela, né? Porque já chega aqui, já vai dando, né? Olha, porque aqui é assim, 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 assim. É mesmo, irmã. Ah, porque assim, 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 assim. É mesmo, irmã. Com o passar do tempo eu descobri que ela era o problema na igreja, né? Estava todo mundo errado e ela certa, né? Aquela pessoa, percebe? Então às vezes nós escondemos as nossas feiuras, não do outro, mas de nós mesmos. E por que a gente está escondendo? Porque a nossa consciência diz que aquilo é uma feiura. Por isso ele usa a palavra forte que está aqui, verso 3, acompanha comigo, Mateus 18, no verso 3, ele diz assim, ó: e disse Jesus para aqueles que estavam perguntando, quem que é o maior aqui, Senhor? Ou a gente, sabe aquela criança que faz, né? A criança fala assim, pai, de quem você gosta mais? Quando tem 2 filhos, 2, 3 filhos, quem nunca passou? Todos nós passamos, pai, de quem você gosta mais? Mãe, de quem você gosta mais? E agora quem é pai, quem é mãe, sabe, né? Que gosta igual de todos, ama igual a todos. Claro que afinidade aí também não, né? Afinidade você tem mais com um ou com outro, mas gostar mesmo, amor de pai, amor de mãe,
né? Não tem limite para dizer que gosta mais de um e gosta mais de um, não, gosta e ama todos, entendeu? Até aqueles que te dão trabalho, a gente ama mesmo, acho que até ama mais, porque precisa mais ainda do nosso amor. Agora, a afinidade, aí é uma questão mesmo muito, muito particular, tá? Então responde Jesus: em verdade vos digo que se não vos converterdes. Então o que é conversão? É mudança de direção, mudança de atitude. E como é que a gente muda de atitude? Ora pois, quando a gente tem uma feiura, quando o adulto, Miriam, tem uma feiura, a própria consciência dele o lembra naquele exato momento: olha, isto é uma feiura. Então a gente fala para a criança: tira o dedo do nariz, isso é feio. Ela não tem a malícia ainda, ou não aprendeu a etiqueta ainda. Então nós adultos falamos para as crianças: isso é feio. Está aí nós que somos adultos, quem fala para nós o que é feio? Viu a pegadinha que eu coloquei para vocês e para mim também? Sabe quem diz para nós o que é feio? O Espírito Santo, que selou o nosso coração no dia da nossa conversão. Ele diz para nós: isso não se fala, isso não se pensa. Sim, isso não se pensa, isso não se faz. E quando a gente, irmãos e irmãs, perde a dimensão da correção que o Espírito Santo coloca, sem que ninguém veja, tá? Sem que ninguém veja, porque o Espírito Santo corrige a cada um a quem ama, né? Então o Estado brasileiro nos corrige quando a gente comete crimes, penalidades, no trânsito, na vida social, né? E por aí vai. Agora, na religião, quem que nos exorta? O Espírito Santo, que habita o nosso coração. Então é Ele quem vai nos dizer. Aliás, irmãos, quando eu falo desse tema, eu tenho bastante tranquilidade, porque quando eu era secretário de Educação Cristã da IPEI do Brasil, eu produzi esse material, né? O Espírito da vida, porque o Espírito sopro, né, nos dá a vida, e a vida no Espírito. Então, o Espírito que é doador da vida, mas também o Espírito que habita a vida espiritual, a vida cristã. E eu escrevi essas 12 lições sobre quem é o Espírito Santo e o que ele faz na vida cristã, né? E caso tenha interesse, eu compartilho esse material com você. Mas é importante a gente saber sobre a questão de quem nos exorta, quem nos mostra constantemente as feiuras que a gente vai deixando ao longo do caminho. Para a gente estreitar o nosso tema, eu quero falar então sobre a questão do nosso gênio, né? Aquela expressão popular: fulano tem gênio forte, fulano faz isso porque quando viu já fez, né? Pois bem, então a gente precisa tratar essa atitude para a gente não deixar aquilo virar uma característica, tá? E eu quero usar 2 textos aqui bastante conhecidos também, tá? No Antigo Testamento, o nosso maior líder, em termos de liderança pastoral mesmo, é Moisés. Então, quem achar primeiro, pode ler o texto, por favor. É bastante conhecido, não são muitos textos que a gente vai conferir na sequência para esse tema, mas este aqui é importante. Números, no capítulo 12, se você achou, pode ler em voz alta, do verso 1 até o verso de número 4. Números, se todo mundo, como é um texto só, se todo mundo quiser encontrar o texto para conferir, Números 12, e alguém que quiser ler, pode ler do verso 1 até o verso 4. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher do Chipre, que tomaram, pois tinha tomado a mulher do Chipre. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação, e saíram eles 3. Eu cito aí, presbítero Marcos, como a gente já falou desse tema tantas vezes, né? Todo riscado aqui, que esse é um texto que eu estou constantemente voltando a ele, até para tentar administrar o meu próprio gênio, minha própria natureza, tá? Olha só,
Vamos comparar os dois textos, Edna? Vamos comparar o texto de Números 12 com o texto de Mateus 18. Quais são as semelhanças que tem ali, nesses dois textos? Presbítero Josias, no capítulo 12 de Números, nós acabamos de ouvir, nós estamos vendo aqui um problema de feiura de gente grande. Qual era a feiura da gente grande aqui? Na mesma família, entendeu? Miriam, que não é aquela ali, né? Até porque essa aí é Miriam, né? A discussão aí é Miriam, aí Miriam é com M no final, ou é com tio, né? Enfim, não importa, mas essa personagem aí. E Miriam e Arão estavam enciumados da espiritualidade, Rosana, e da fé de Moisés. Isso na própria família, eram todos irmãos. E o texto faz questão de dizer que Moisés, mesmo sofrendo, né, aquele problema, porque os seus irmãos começaram a se levantar contra ele. Por que com Moisés tem que ser assim? É mais quando você sofre, ou se você já passou por isso, numa família grande, você se sente aquele irmão que é preterido. Ah, mas a minha mãe gosta mais de fulano. Ah, mas a minha mãe gosta mais de fulana. Ah, o preferido da minha mãe é tal. O preferido da minha mãe, isso tem na Bíblia. Por exemplo, a família de Rebeca e Isaac, né? Está claramente ali os dois filhos, Esaú e Jacó, né? Está claro ali que havia esse problema, né? A Rebeca gostava muito mais, né, do Jacó, né? Família de Isaac e Rebeca, família de Isaac e Rebeca, casal, né? Isaac e Rebeca tiveram Esaú e Jacó, é isso mesmo, né? Então lá não faz questão nenhuma de esconder, né? Então a questão é, e quando você se acha, né, essa pessoa, né, de problema, que está experimentando um problema, ou na família, ou em qualquer lugar, você se faz de vítima, ou de repente você, sendo de fato uma pessoa crente, você tem a experiência ou atitude de Moisés. Marlene, verso 3, Números 12, verso 3, leia de novo, por favor, o verso 3. Então é o seguinte, no contexto anterior, Arão e Miriam brigando com ele. Pô, quem você pensa que é? Isso é coisa de casa, né? Quem você pensa que é? Você acha que você é melhor do que os outros? E tal, e não sei o que. O problema está feito. Em seguida, o texto faz questão de dizer, Denilson, que Moisés era um homem muito manso, que mais tarde em Gálatas, Paulo vai dizer que é o fruto do Espírito, mansidão. Então aparece um problema na casa, na família, problema de relacionamento, uma feiura que você está sofrendo de um adulto, uma feiura, tá? O que o crente faz? Um crente maduro, um crente selado no Espírito Santo, um crente que está desenvolvendo a sua experiência com Deus, o que ele faz? Né? Ele é manso, ele não resolve aquilo com as suas próprias mãos, com o seu próprio discurso, tanto que no versículo 4, quem vai resolver esse problema? Vamos responder? Versículo 4, olha só, logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam, 6:3, vem cá para fora. Quem vai resolver? Quem vai mostrar a feiura dos adultos? Deus. Então Deus trata ou não em nosso coração as nossas feiuras? Sim, a resposta é sim, Deus trata. E a questão é, e nós nos rebelamos contra o tratamento de Deus? Contra os ensinamentos? Nós que somos adultos? Percebe? A gente quer dizer que a criança está errada, que a criança é feia porque faz isso, aquilo, outro, mas nós também temos feiuras ainda maiores, porque as nossas feiuras são conscientes, toda vez que nós a fazemos, o Espírito Santo nos mostra, olha, né? Como a gente fala para a criança, isso é uma travessura, o Espírito Santo fala assim para nós, Liliane, olha, isso é feiura, isso não faz parte da característica de um servo de Deus, isso vai te trazer problema. Aliás, olha, já está te trazendo problema isso, não chegou a hora de mudar, né? Então qual a comparação com Mateus 18, né? Qual que é a feiura que está posta ali? Eles estão brigando por poder,
Irmãos, irmãs, a briga por poder é uma vaidade, e à noite a gente vai falar sobre isso, é uma vaidade que nunca caiu de moda. Tanto que eu falo na faculdade, no seminário, o diabo é tão diabo, o bicho é tão diabo, tão esperto, e até porque ele conhece também o ser humano, ele não muda nunca de estratégia, porque sempre deu certo, só não deu certo com Jesus, viu, Josias? Só não deu certo com Jesus, mas com o ser humano é quase infalível. Dinheiro, poder, fama, show, o tempo todo. Qual seja então, qual era a discussão? Mateus 18, a feiura das crianças ou a feiura dos adultos? Não, Jesus está falando, é a feiura dos adultos, que eles estão discutindo, Senhor, quem é maior? Ou podemos brincar na relação de pai e filho, Jesus, de quem o Senhor gosta mais? Qual dos apóstolos o Senhor gosta mais? Percebe? Né? Então Jesus vai mostrar que isso de fato é uma feiura, que a gente sabe que o é e precisa deixar, que tem nos trazido problemas, tá? No Novo Testamento tem ainda uma feiura bastante problemática e que gera muitos traumas e consequências negativas na comunidade. Vamos para lá? João, no capítulo 8, João, Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 31 e seguintes. É um texto um pouquinho longo, mas acompanhe. Irmãos, só para lembrar que Jesus estava sendo, nesse contexto aqui de João, estava sendo contestado na sua autoridade, né? E de novo, Roberto, os adultos que gostam de poder, que são vaidosos para dizer quem é mais importante, né? Quem tem mais poder, quem é o maior, isso é muito comum nas relações humanas, inclusive no próprio casamento. Historicamente, os problemas entre marido e mulher se dão exatamente em nome de quem manda, né? Em nome de quem manda. Atualmente a briga é, né, em quem manda na chave do cofre, né, ou na senha do banco. Eu disse outro dia que a principal causa hoje de separação dos casais é financeira. Antigamente se falava em adultério, né, em traição, né? Hoje não é mais essa causa, hoje é problema financeiro, né, descontrole, né, gasta demais um ou outro, né? E de novo, gasta por quê? Porque a ideia de que comprar gera poder, a sensação de posse, né? Problema sério. Bom, qual é a discussão aqui? Estão contestando a autoridade de Jesus? Estão contestando, Roberto, o poder de Jesus, porque o poder de Jesus estava mostrando que era maior do que o poder, presbítero Marcos, dos líderes da sinagoga, e aquilo estava trazendo um incômodo para os líderes da sinagoga, porque o poder de Jesus curava, o poder de Jesus libertava pessoas possessas, eles nunca tinham feito isso. O poder de Jesus perdoava pessoas que eles jamais perdoariam. Então eles começam a ter ali um tipo de dificuldade com o ministério de Jesus, porque Jesus estava, aliás, um outro texto fala que Jesus ensina como quem tem autoridade. Então começou a trazer problema para quem efetivamente tinha problema, tinha poder, né, de forma religiosa na sinagoga e no templo. Então esse é o contexto onde Jesus vai ter essas palavras que eu vou ler para vocês agora, registradas aí em João 8, a partir do 31. Olha só: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Percebe que eles não estão compreendendo a mensagem de Jesus. Então Jesus continua: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão,
contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então ele está fazendo uma comparação entre o pai divino e o pai Abraão. Então eles enchiam inflavam o peito e se achavam o quê? Nós somos da elite de Jerusalém. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos o povo. Nós somos judeus da nata, né? E o Senhor? Quem é você? Né? Então estão contestando de fato a autoridade de Jesus. 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Afinal, Abraão é o chamado pai da fé. Mas agora procurais matar-me, diz Jesus, né? Matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí Jesus, de forma dura, vai dizer no 44: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não me creem. Quem dentre vós me convence de pecar? Quem dentre vós me convence de pecar? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Faz uma pausa aqui, tá? Então, eles estão dizendo para Jesus: olha, você não é judeu da nata, você gosta de samaritano, que é judeu meia boca, você conversa com mulher em público, você anda com prostitutas, com bêbados. Quando Jesus disse, né, não vim buscar santos, mas sim pecadores. Não quem está, você não chama o médico para quem está com saúde, sim para os doentes. Vocês já conhecem o dito de Jesus. Então, eles estavam tão cegos, irmãos e irmãs, na feiura deles, que era o quê? A briga por poder, tão cegos que nem Deus, né, os fez, não porque Deus é impotente, é que eles não abriram o coração para isso. Nem Deus pôde mudar aquele coração, aqueles corações de pedra, a ponto de dizer para Jesus, que Jesus, Edna, estava endemoniado. Falaram para Jesus: você é um endemoniado. Percebe? Então, irmãos e irmãs, tem algumas feiuras que se cristalizam em nós, e quando elas se cristalizam em nós, né, a gente não percebe mais que é uma feiura. Ah, eu sou assim, quando eu vi já falei, quando eu vi eu já fiz. Ah não, mas isso aí não tem nada não. Bom, você pode achar que não tem nada não, mas você já perguntou para o Espírito Santo qual que é a opinião dele sobre algumas feiuras que a gente vai acumulando ao longo do tempo, né? É como um viciado que precisa de tratamento. E por que ele precisa de tratamento? Exatamente porque ele já é dominado pelo vício. E aí a mãe ou o pai vai falar sobre aquele problema no vício, né? Ele responde sempre assim: ah não, quando eu quiser eu paro. Né? O problema é que ele nunca para. Percebe? Então, se ele nunca para, é porque não é que ele não quer mais, é que não consegue mais sair, né? Então, a gente não pode correr o risco, irmãos e irmãs, dessa altivez nossa, de luta por poder, de querer ser mais do que o outro, né? E esse outro nem é o que está lá fora, é o que está dentro da nossa casa, né? Então, o tema da nossa reflexão é: sempre o nosso alvo deve ser a ingenuidade das crianças, porque a feiura das crianças não se compara jamais com a feiura dos adultos, porque a feiura dos adultos é consciente, a feiura da criança é inocente, ela ainda não teve tempo, ainda não tem idade suficiente
para ter aprendido que aquilo não se faz, né? Por isso, vamos terminar? Voltando lá para o texto de Mateus, a gente vai perceber, na verdade, qual é a discussão que Jesus coloca aqui para resolver aquele problema, tá? Bom, vamos terminar? Na sequência do texto, verso 4, né? Mateus 18, verso 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. Você percebe? Então a humilhação é o extremo oposto do poder. A humilhação é o que Jesus propõe. Ou seja, o que é na verdade que Jesus está propondo? Olha, você tem que abrir mão dessa mania. Com essa conduta, com essa feiura, é praticamente impossível você se tornar meu discípulo. Por quê? Porque ele está propondo o oposto. Você quer de fato ser visto no reino de Deus? Então, para ser visto no reino de Deus, o caminho é o quê? Da mansidão, prontidão para perdoar, a prontidão para de fato esperar na provisão do Senhor, é não ter o controle, que quem gosta de poder que quer ter controle, viu? Quem gosta de poder e ama o poder quer ter o controle, né? É como o marido que está em casa, literalmente falando, né, o controle da televisão, né? Porque é ele que decide quem, todo mundo está na casa que vai assistir, né? Se ele gosta de futebol, todo mundo tem que ver futebol, né? Se é a mulher que tem o controle, né, literalmente falando, né, se ela gosta de novela, todo mundo tem que ver novela, né? É uma brincadeira, mas para dizer o seguinte, simbolizando a questão do poder. Então, o que Jesus coloca? Para ser um discípulo manso, tal qual foi Moisés. O Moisés que não se, como se diz, não se envolvia com briga de família, com os problemas de gente grande. Moisés era o quê? Era um homem que orava. Quando estava reclamando do maná, Moisés vai brigar com o povo? Não, Moisés vai lá e faz o quê? Coloca diante de Deus todas as causas que incomodavam a incredulidade do povo, a malcriação do povo, as palavras duras que esse povo dizia para Moisés. Irmãos e irmãs, Moisés vai se tornar um homem habilidoso na oração, colocava diante de Deus, e Deus sempre trazia a solução. O problema é que quem gosta de poder quer resolver o problema, e ao invés de resolver, piora. Por que piora? Porque aí você vai pisar, você vai se vingar, você vai descontar, você vai usar aquela famosa carta na manga, né? Que é assim, lembra quando você me... O ser humano é exatamente assim. Ele está disputando espaço de poder. Quem manda mais, quem está mais certo, quem é mais crente, quem ora mais, quem é mais espiritual. Isso está no Éden, irmãos, e nos acompanha. E precisamos, como disse Jesus, nos habituar às feiuras das crianças, que são feiuras ingênuas, e não as nossas feiuras, que são feiuras graves e pior, são conscientes. Nós sabemos que são feiuras. Fala, dona Nicéia. Quem manda lá é ela, né? Bom, quem manda aqui em casa sou eu, né? E depois você, né? Não, o Miguel falou, quem manda é a avó. Não, quem manda sou eu. Igual quem manda aqui, ó, quem manda em casa é Deus. Depois vem eu e mais ninguém. Tem que ser Deus, eu e ela, acabou. Pois é, né? É isso mesmo. Você tinha levantado a mão, Roberto? Não, na casa eu quero saber, eu tenho mais televisão. Aí é democrático, né? É democrático. Bom, então Jesus coloca, ele inverte a lógica de, olha, quem briga por poder, quem gosta de grandeza, quem se acha o tal, quem se acha o cara, a tendência é, ele não vai completar a carreira. Certa feita, ouvindo uma mensagem do reverendo Abival, de saudosa memória, pastor na Catedral de São Paulo, ele contou a ilustração do lenhador. Vocês conhecem a ilustração do lenhador? Conhece, Marcos? Então, o lenhador chegou um lenhador novo. O lenhador é o cara que com o machado ia, né, cortando os eucaliptos, né? Na época que não tinha motosserra. E aí tinha um experiente lenhador
que era o recordista daquele lugar, né? Toda competição que fazia, aquele lenhador, mais ou menos assim no padrão do Josias, um homem experiente, já maduro, depois dos 50 anos, né? E ninguém perdia, aliás, ninguém ganhava daquele lenhador. Aí um dia chegou um cabra novo, assim, jovem ainda, bombadão, né? E falou assim: ah, coitado desse senhor aí, isso aí já era, vou ganhar dele em 2 palitos, né? Muito rapidinho. Aí, tá bom. Aí começou a competição. Aí o jovem bombadão catou o machado e pá, aí só, só derrubando o cara, e pá. Daqui a pouco ele olhou para trás, estava lá o senhor, né, o Josias, sentado e amolando ali o machado, né? Aí o cara ficou lá para trás, e ele pá, só cortando, né? Daqui a pouco o Josias vem chegando, e ele ele vem chegando, Passou o lenhador jovem, foi e ganhou a competição. Qual que é a lógica da competição? Mas como você ganhou de mim, se você parou 2 vezes para descansar? Não, descansar não. Eu parei para amolar o machado. Então, a experiência, né? Então, amados, a gente precisa entender que essa luta por poder, essa luta por grandeza, é contra aquilo que é a essência do Evangelho. Que de fato o poder é do poder do Senhor, poder do Espírito Santo, que sempre nos mostra: olha, isso é feio, não repita, não faça, não vai por aqui, vai por ali, né? É o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, que de novo disputavam para ver quem era o mais poderoso, quem era o maior no reino dos céus. Verso 6, terminando: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão, aí ele usa a expressão, na verdade o texto todo, né, é bastante rico, mas aqui, dona Fátima, a coisa vai ficar bastante difícil, porque ele fala: olha, figuradamente, qual é o teu problema? Sabe? Qual é o teu problema? Ou, usando a metáfora que nós estamos usando aqui, Edna, né? Qual é a feiura denunciada no texto? Qual é a feiura do adulto? Né? Ele usa a linguagem simbólica que ele sempre usou, as metáforas, né? As palavras simbólicas. Verso 8, ele fala assim: olha, se o teu pé te faz tropeçar, você tem um problema. Então como é que você se livra? Corta o pé. Claro que ele não está falando literalmente, né? Ou seja, quando você olha para si mesmo, ou quando você não olha, porque quando a gente gosta de uma coisa, a tendência é a gente o quê, né? Ficar cega por ela. Mas quem nos mostra? É o Espírito Santo. Olha, isso vai te matar. Olha, isso está minando os seus relacionamentos. Olha, isso está minando a sua espiritualidade. Olha, isso está te prejudicando. Então, irmãos e irmãs, dizia meu professor de teologia sistemática, né? De saudosa memória também, Antônio de Godói Sobrinho: a função precípua do Espírito Santo é exatamente fazer isso, Leila. A função absoluta, a primeira função do Espírito Santo é nos convencer das nossas feiuras. João 8, aliás, João 14 e João 16. Quando o Consolador vier, ele vos fará lembrar de tudo que Jesus nos disse. Está lá, João 14 e João 16, ele fala: é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos convence. Então nós adultos, mostrando para as crianças que algumas coisas não se fazem, ou não se faz, por quê? Porque são feiuras. E nós que somos adultos, quem mostra, adultos e adultos crentes, quem mostra as nossas feiuras? O Espírito Santo. E aqui Jesus então diz: olha, a feiura que Jesus está te mostrando, que o Espírito Santo está te mostrando, ele fala assim, ó, é uma feiura que você tem que se livrar dela. E aí ele diz: para pensar um pouco, há quanto tempo essa feiura é repetida? Olha um pouco na história recente, ou talvez há um certo tempo. Começa a reparar, será que os prejuízos que você já teve, né, não é por conta dessa feiura que te acompanha? Repare,
né? Então Jesus usa uma metáfora, mas para dizer algo muito sério. Se o teu pé está te matando, se livra dele, que é melhor você preservar o seu corpo todo, te perdendo um pé, mas pelo menos você está respirando, você está vivo. Então, irmãos e irmãs, é uma palavra simbólica. Claro que não é para você cortar o pé, ainda que haja situação. Por exemplo, a diabetes agravou-se, o médico fala, ó, se você quer respirar por mais um tempo, tem que cortar o pé, né? É terrível. Corta o pé, corta a perna, corta o braço, né? Bom, pessoas que acabam fazendo isso, é difícil, né? Mas acabam fazendo, e aí continua vivo por mais um tempo. Então Jesus usa esse tipo de metáfora para dizer o seguinte: olha, o que está te matando, né? O que está minando os seus relacionamentos? Qual é a feiura que está te prejudicando? Se livra dela, joga no mar, porque se não se livrar, daqui a pouco ela te engole. É isso, né? É a nossa feiura. E a criança vai se livrar da feiura dela, né? Porque à medida que ela vai crescendo, já não põe mais o dedo no nariz, né? Já vai no banheiro, por exemplo, lavar a mão, né? Vai do banheiro. Agora o Pedro está nessa fase. Gente do céu, você tem que virar fiscal, né? Porque já quer fazer sozinho, porque já se acha autônomo, né? Mas aí é tanta correria, tanta energia, que vai daqui a pouco, volta, lavou a mão, lavou a mão, aí corre lá, aí lava a mão. Então assim, só que são feiuras que logo daqui a pouco vão passar, né? As nossas tendem a serem o quê? Cristalizadas, nos acompanham, e ao longo do tempo vai deixando o resultado, né? Na sequência Jesus fala, né? Verso 9: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, do que seres lançado no inferno, né? Então, irmãos e irmãs, terminando aqui, vou ainda dar um espaço para quem quiser compartilhar, senão a gente termina o tema da nossa reflexão falando sobre a nossa mansidão, né? A humildade é um dos frutos do Espírito. A mansidão é quando a gente de fato entendeu que a luta pelo poder, a luta de ser dono da última palavra, né, tem um preço, e geralmente é um preço ilimitado. Quem ama o poder, quanto mais poder conquista, mais poder quer, porque é uma questão emocional. Quem gosta de mandar, né? Quem quer ter o controle, né? Quem se acha mais do que o outro, né? Mesmo o grande psicanalista Freud diria, né? É uma patologia emocional. Pessoas que lutam por poder constantemente, né? Pessoas que precisam o quê? Precisam de ser vistas. É uma sede emocional, que a pessoa só consegue ser quem é quando ela se vê grande, poderosa, forte. Na verdade está tentando o quê? Esconder uma grande fragilidade. Então, pessoas que lutam por poder, e esse poder está travestido muitas vezes no quê? Né? Que eu já falei aqui, em várias áreas da vida. Às vezes na sexualidade, nas drogas, na bebida alcoólica, na política, no dinheiro, na diminuição de quem convive. Então, geralmente o marido que quer pisar na mulher porque ele é o dono do cofre, ou às vezes o contrário, né? A mulher que quer mandar mais porque né, ele é apaixonado por mim, não vive sem mim. Então percebe, acaba na verdade demonstrando uma fragilidade, e para romper a fragilidade busca o quê? Essa luta por poder, para mostrar que é grande, para mostrar que pode, mesmo tendo problemas, passando por críticas. O que fazia Moisés? Colocava nas mãos do Senhor, né? Então, pastor, mas é difícil porque você quer resolver, né? Agora, se deixar para o Senhor Jesus, se deixar para Ele, não é, porque o que é de impossível para Deus, né? Nada, tá certo? Nada é impossível para o Senhor. Alguém de vocês quer compartilhar, complementar, discordar?
Tá tudo certo? Vamos terminar lendo Romanos todos juntos? Romanos 8, 13 e 14. Romanos, vou esperar que todos encontrem e a gente termina fazendo essa leitura desses dois versículos que concluem muito bem sobre o que nós falamos aqui, a função do Espírito Santo de nos mostrar, em particular a cada um de nós, porque é na consciência, as nossas feiuras, devendo nos livrar delas para o nosso bem. Romanos 8, 13 e 14. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lindo, né? É exatamente isso aí. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.